2, 3, gravando. Fala, gente, olha só, hoje começamos aqui a trabalhar com um dos assuntos com maior frequência na prova do Enem, função polinomial do primeiro grau e, por que não dizer, estudo analítico da reta. Vê só, quando a gente tem uma função polinomial do primeiro grau, ela é uma função de R em R. O que é que isso quer dizer? Que o domínio são todos os reais, o contradomínio são todos os reais e a imagem são todos os reais. Claro que essa função, gente, ela tem um modelo e a forma a qual ela é modelada é f igual a a vezes x mais b. Um detalhe super importante é lembrar que esse a ele recebe o nome de, mais conhecido por vocês, como coeficiente angular. Mas é importante que você lembre que você no dia a dia utiliza ele com mais frequência como sendo uma taxa de variação, tá? Então, falou nesse A, lembra que ele será uma taxa de variação. Darlan, e esse B de bola aqui? E esse B? Esse B, na verdade, ele nada mais é do que o coeficiente linear. Ou, se vocês preferirem, eu posso ainda dizer que é o termo independente. Vamos organizar isso aqui? Ficou feinho, né? Então, ó, coeficiente, tá? Linear. Massa. Agora, vamos interpretar geometricamente essa função. Nós lembramos que essa função, na verdade, o gráfico dela é uma reta. Observa que essa reta, ela intercepta o eixo x, ou seja, ela intercepta o eixo das abscissas, o eixo horizontal. E aonde ela toca, onde ela intercepta o eixo horizontal, nada mais será do que uma raiz. É importante também dizer que essa raiz ela pode ser chamada de zero da função. Ô Darlan, e o que é o zero da função? Boa pergunta. O zero da função é um elemento do domínio cuja imagem gerada por ele será sempre zero. Então, domínio gera imagem. Então, eu vou ter um elemento do domínio e eu sei que a imagem que ele vai gerar obrigatoriamente é zero, tá? Agora, um outro detalhe importante é que aqui eu tenho o eixo y. E observa que essa reta, ela também intercepta o eixo y, toca, né? Então, esse B, ele, na verdade, nada mais é do que o coeficiente linear. Beleza? Tranquilo, né, gente? Classificação. A gente pode dizer que essa função ela é crescente ou decrescente. Quando é que ela é crescente? Gente, ela será crescente quando o A ele for maior do que zero. Ou melhor, quando a taxa de variação, quando o coeficiente angular, o cara que multiplica x seja positivo, maior do que zero. Quando é que ela é decrescente? Quando esse A ele é menor do que zero, quando ele é negativo. Agora, já que a gente está falando desse A, ele é muito importante para vocês. Por quê? Porque através dele eu posso calcular a taxa de variação. E como é que eu calculo essa taxa de variação? Ei, meu povo, de verdade, a gente vai imaginar essa situação. Darlan tem um ponto A que tem um domínio XA e uma imagem YA. Darlan tem aqui agora um ponto B. Esse ponto P tem um domínio XB e uma imagem YB. Tranquilo? Se eu quero encontrar a taxa de variação, se eu quero encontrar o valor desse Azinho, eu vou lembrar que ele será sempre a variação da imagem pela variação do domínio. Então, ó, toda vez que a imagem variar, o domínio vai variar na mesma proporção. Então, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, tá? Não vai com essa história de maior, menos, menor, nada disso. Escolhe um ponto para trabalhar. Eu vou trabalhar de A para B. Então, eu já sei que eu vou fazer isso aqui. Variação da imagem. De A para B. Defina, tá? Não se preocupa se é maior ou menor. Então, eu vou pegar a imagem de A menos a imagem de B. Pela variação do domínio, vou pegar o domínio de A menos o domínio de B.
Vamos ver na prática? Olha só na prática o que aqui Darlan está te dizendo. Se você olhar para esse gráfico aqui, o de cima, você vai verificar que quando a imagem, olha só, quando o domínio ele variou uma unidade, o que é que aconteceu com a imagem? Darlan, ela variou 4. Era 1, passou a ser 5. O domínio era 2, passou a ser 3. Então, o coeficiente angular é a variação da imagem pela variação do domínio. Então, no nosso caso, ó, a imagem variou 4 unidades e o domínio 1 unidade. Ou seja, a taxa de variação é 4. Então, é importante também a gente saber ler isso, né? O que a gente está dizendo, galera? A gente está dizendo o seguinte, que quando a imagem ela varia 1 unidade, quando o domínio varia 1 unidade, a imagem sempre vai variar 4 unidades, certo? Só que se a gente olhou para o primeiro exemplo, a gente percebe que a reta ela é crescente, por isso que a taxa de variação foi positiva. Mas quando a gente olha o segundo exemplo, a gente já percebe algo diferente. A gente percebe que essa função ela é uma função, ó, decrescente. E se ela é uma função decrescente, você já tem que lembrar que a taxa de variação ela vai ser negativa, tá? Então lembra, se a reta decresce, a taxa de variação, tá? Ela tem que ser negativa. Então vamos lá, olha o que aconteceu. Variação da imagem pela variação do domínio. Poxa, gente, a imagem aqui, ó, vê se tu concorda, era 2 e passou a ser 4. Ou seja, a imagem variou 2 unidades. Mas quando a imagem variou 2 unidades, o domínio variou 1 unidade. Isso quer dizer que a nossa taxa de variação será exatamente menos 2. Volto a lembrar vocês, quando o domínio variou 1 unidade, a imagem vai variar 2 unidades. Só que lembra que vai estar diminuindo. Por quê? Porque a função ela é decrescente. Agora vamos lá, inclinação da reta. Galera, ó, isso nunca apareceu na prova do Enem, mas eu acho que é importante você lembrar disso. Vê só uma coisa, quando a gente olha para essa reta, a gente percebe que ela intercepta o eixo horizontal em um ponto. Ao interceptar o eixo horizontal em um ponto, esse ponto você já sabe que é uma raiz, tá? Mas ó, esse ângulo à direita da reta será sempre a inclinação. E a inclinação da reta é a mesma coisa que sua taxa de variação. Então a taxa de variação nada mais é do que a tangente da inclinação. Mas entendam o que é inclinação. A reta, ela toca a horizontal. Onde ela toca a horizontal, nada mais é do que uma raiz. O ângulo sempre à direita da reta recebe o nome de inclinação da reta. E como é que eu determino a inclinação da reta? Ó, é lembrar que A será igual a tangente da inclinação. Vamos ver na prática esse exemplo? Vamos lá. Chega aqui junto de Darlan, tá comigo. Gente, ó, eu percebi que a inclinação da reta aqui é 60 graus. Por quê? Porque a inclinação é o ângulo que está à direita da reta. Então eu vou dizer que a taxa de variação ela será igual à tangente da inclinação. Ou seja, a inclinação da reta é o ângulo que está à direita dela. Tangente de 60 graus. Quanto equivale a tangente de 60 graus? Raiz quadrada de 3. Então, a gente agora acaba de encontrar nada mais, nada menos do que a taxa de variação. Então, lembrar, dada a inclinação da reta, a taxa de variação é a tangente dessa inclinação. Vamos ver outro exemplo? Então, arrocha aqui comigo, vê. Olha só agora o ângulo à direita da reta, 135 graus. Então, ó, A é a tangente da inclinação, ou seja, a inclinação é 135 graus. Vê, para quem não está lembrado de redução ao primeiro quadrante, vamos ser bem prático. Olhando para essa reta, ela está decrescendo, ó. A reta da lã, ela está decrescendo. Se ela decresce, eu já sei que o A é negativo, então eu vou ter menos tangente. Mas menos tangente de quem? Sempre isso, tá, gente? De quem, Darlan? Eu vou chegar aqui agora e vou lembrar para você uma coisa.
Tudo bem, aqui é 135 graus. Mas aqui ao lado, ó, esse ângulo aqui, ele mede o quê? 45. Então, eu vou ter menos tangente de 45. Ou seja, a inclinação dessa reta nada mais